Bom dia! Hoje, dia 19 de janeiro de 2026, segunda-feira. O texto bíblico de hoje, continuamos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 46 ao versículo 50. Onde lemos, os discípulos começaram a discutir quem é o mais importante. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs no seu colo e disse: aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. Depois, os discípulos também estavam falando sobre pessoas que estavam falando sobre Jesus. E diziam quem é, e Jesus lhes diz: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Até aqui a leitura de hoje. Os discípulos, sendo seres humanos, normais, pois não deixaram de ser isso porque viraram discípulos de Jesus, apóstolos. Mas o ser humano tem por convicção querer sempre saber quem é mais importante, quem tem mais valor, quem tem a palavra final dentro da igreja. E estou falando desta palavra como sendo do ser humano. E assim surgem todos os tipos de desavenças dentro da igreja, onde deveria ser sempre usada a harmonia, usado o amor, para que todos vivam uma vida feliz, sem ataques, só mesmo, pregando, ensinando e vivendo a palavra de Deus. Sim, teremos dentro do conceito sempre uma igreja que tem o presidente, tem os outros cargos, tesoureiro, secretário, tudo quanto é outro tipo de cargo, conforme as necessidades. Mas quem é mais importante? E Jesus pega uma criança e bota no colo e diz: quem receber esta criança, me recebe, e recebe aquele que me enviou, Deus o Senhor. O centro de qualquer igreja deve ser o Senhor, nosso Deus, o Salvador, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo que vive dentro dela. Amor, misericórdia e humildade. Não importa o cargo que você ocupe dentro da sua igreja. Vemos muitas vezes as pessoas dizendo que eu sou importante porque eu sou o pastor, eu sou o presidente, eu sou o tesoureiro. Essa igreja não anda sem mim, essa igreja não acontece por isso ou por aquilo. E assim a igreja deixa de ser do Senhor para ser dos seres humanos. Cuidado com as atitudes. Cuidado como a sua igreja anda. Se lá o mais importante de tudo não é a palavra de Deus, a salvação preparada por Jesus Cristo e o Espírito Santo constantemente agindo dentro dela, o mais importante está sendo deixado de lado. Nós não somos mais importantes do que a palavra de Deus, do que o projeto de salvação executado por Jesus Cristo e o Espírito Santo que vive em nossos corações. Num segundo momento desta conversa, os discípulos dizem a Jesus: achamos um homem que expulsava demônios em seu nome e o repreendemos e fizemos parar. E Jesus Cristo responde aos discípulos: não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Cuidado quando disser que a sua igreja é a única igreja certa. Cuidado quando julgar as pessoas sem conhecer de fato o que está acontecendo. Se alguém fala sobre a palavra de Deus e a vive, mas não vive dentro do círculo da sua igreja, dentro daquilo que nós julgamos como pessoas humanas, como certo ou errado,
não ataque, não proíba, pois se está falando realmente de Deus, do amor dele, e através desta palavra está fazendo bem às pessoas, não a proíba, pois está falando de Deus e está fazendo bem. Entendamos, a palavra de Deus não necessita das paredes de um templo ou do nome de uma denominação religiosa. A palavra de Deus, o amor, a misericórdia, depende sim de nossos corações e daquilo que nós pensamos, da forma como agimos e como revelamos a palavra de Deus a nós e àqueles que nos ouvem. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que possamos entender que o mais importante de tudo é Deus, é o projeto de salvação realizado pelo seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo o tempo todo em nossa vida. E que cada um de nós é um templo, o principal templo do amor, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Bom dia.